Em 2019, Fort Myers, na Flórida, foi o palco de uma série de crimes brutais cometido por Wayne Steve Wilson, um jovem de 25 anos com um histórico problemático, abuso de drogas e envolvimento em atividades criminosas. O que começou como uma noite comum em um bar se transformou em um pesadelo de violência que abalou toda a comunidade e revelou a sombria trajetória de vida de Wade, marcado por traumas desde a sua infância até sua prisão e, consequentemente, a pena de morte. E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Como que vocês estão? Bem-vindos de volta ao Crime Lines, o quadro do canal Rafa Master, onde contamos casos, mistérios, mortes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e me dê uma moralzinha. Beleza? Tamo junto? Então, solta a intro! Christina got shot. Christina got shot. There is something still going on. Era uma noite quente em Fort Myers, na Flórida, no dia 6 de outubro de 2019. Melissa Mose e o seu namorado Wade Wilson foram ao bar Buddha. Lá começou uma discussão quando Wade queria sair e visitar alguém, mas Melissa era contra. Wade saiu para pegar algo no carro e pouco depois Melissa viu seu carro, um Hellcat, deixado no estacionamento. Wade havia o abandonado. Sem transporte, Melissa chamou sua amiga Amy para poder buscá-la. Na manhã seguinte, Wade começou a ligar para Melissa de um número desconhecido e exigindo vê-la imediatamente. Melissa, ciente do histórico de violência e uso de drogas de Wade, concordou em encontrá-lo, só que em seu local de trabalho, pedindo que a Amy a acompanhasse. Quando Wade chegou lá, ele estava dirigindo um carro diferente. Melissa foi confrontá-lo e ele insistiu que ela entrasse no carro. E quando ela se recusou, Wade ficou violento e tentou puxá-la para dentro do veículo ali com toda a sua força. Melissa resistiu, mas ele continuou puxando seu vestido até que ela caísse no chão. Wade a agrediu e ela foi espancada e sufocada enquanto tentava escapar. Uma multidão se formou, mas ninguém ajudou até que ela finalmente conseguiu se libertar e correu ali para buscar ajuda em uma empresa próxima. A polícia de Fort Myers foi chamada e após ouvir o relato ali da Melissa, eles começaram a buscar o Wade, que havia fugido, dirigindo um Nissan Versa preta. Wade tinha um histórico criminal extenso, com mais de 20 prisões desde 2010, incluindo abuso físico. A situação ficou mais tensa ainda quando a polícia descobriu que o Wade estava envolvido em outros crimes. Aos 25 anos, Wade morava na cidade de Fort Myers, no condado de Lee. Essa cidade, juntamente com Cape Coral, compõe uma região conhecida como Cape Coral-Fort Myers, no estado ali da Flórida. Em 2019, Wade conheceu uma mulher chamada Christine Melton, de 35 anos, e sua amiga Stephanie Sailors no dia 6 de outubro em um bar local chamado Buddha. Christine havia crescido em Illinois, mas se mudou para Cape Coral para poder morar com Stephanie. Ambas trabalhavam como garçonetes no mesmo restaurante e Christine também atuava como esteticista. Elas eram amigas de longa data desde a escola. Christine tinha um gato e morava em um duplex em Cape Coral. Ela adorava viajar tanto para a praia quanto para as montanhas. Uma amiga dela afirmou que Chris fazia todos ao seu redor que se sentisse bem e seguros, porque ela era uma pessoa muito amada. Naquela noite no bar, o Wade foi descrito como um homem apaixonante, charmoso, encantador e também um cara muito amigável. Ele se apresentou como Júnior e ninguém percebeu nenhum sinal de alerta sobre ele. Eles conversaram até o fechamento do bar e depois foram para a casa de um conhecido, um cara chamado Jason Shepard, de 42 anos, onde eles ficaram a manhã inteira. E durante o tempo na casa de Jason, Wade e Chris tiveram relações consensuais. Na manhã seguinte, eles foram para o apartamento de Christine e, como o carro de Wade estavam com problemas, eles decidiram chamar um Uber. Ao chegarem no apartamento, a amiga Stephanie se preparou para ir para o trabalho, deixando Chris com Wade. Enquanto Christine dormia, Wade atacou e estrangulou ela até a morte. Em seguida, ele roubou o carro dela e fugiu. Enquanto dirigia, Wade avistou outra mulher, Diane Royce, de 43 anos, que era mãe de 2 filhos e estava noiva. Pessoas próximas a Diane a descreveram como uma pessoa afetuosa e muito dedicada ao trabalho. Wade a viu na rua por volta das 10 horas da manhã enquanto ela estava ao caminho do trabalho. Ele a atacou, a espancou e a estrangulou. Depois empurrou ela para fora do carro e passou por cima dela várias vezes entre 10 e 20 minutos. O corpo de Diane foi encontrado 3 dias depois em um terreno baldio com ferimentos graves. Após cometer os crimes, Wade foi até um local chamado Joe's Crab Jack. A polícia abordou o veículo, mas ele conseguiu fugir. Em seguida, Wade, com o corpo coberto de sangue, foi buscar a ajuda de Joshua Lish, de 39 anos,
Wade disse a Joshua que precisava sair da cidade e pediu qualquer tipo de passagem para poder fugir. Joshua ligou para o 911, relatou onde Wade estava. Porém, antes disso, Wade encontrou a terceira mulher, que era a sua namorada Melissa Montanez, a qual descrevia ali antes desses atos bárbaros antes do crime. Wade continuava fugindo e a busca por ele continuou, com a polícia estabelecendo um perímetro e tentando localizá-lo. O caso se tornou mais complexo quando Wade ligou para o seu pai biológico confessando os crimes. Ele aparentava estar sem nenhum remorso. As autoridades intensificaram seus esforços para poder capturá-lo. Wade invadiu a casa da família Hanlins, que felizmente havia deixado a cidade para poder ir ao Ohio naquela manhã. Ele roubou comida e se escondeu por lá por algum tempo. Wade fez várias outras ligações para o seu pai biológico, detalhando os crimes que cometeu. Inicialmente cético, Steven, que era o pai de Wade, acabou chamando a polícia. No dia 7, as agências fizeram contato com Wade. Após cerca de 30 minutos de negociação, dando comando de voz para ele poder sair da casa, ele saiu pela porta da frente ali da residência, sem causar ali nenhum tumulto, sem nenhum incidente. Wade foi transportado para o departamento de polícia de Cape Coral e posteriormente à cadeia do condado de Lee. De acordo com um relatório publicado em 15 de outubro de 2019, a ex-namorada de Wade, a Melissa, ela confessou que ele ligou para ela ali durante o tempo que ele estava preso e confessou ter matado a Christine Melton e a Diane Royce, cujo corpo foi encontrado em um campo atrás do Suns Club em 10 de outubro. Ele também admitiu por telefone que assassinou as duas mulheres e as estrangulou. Ele disse que estava com vontade porque ele estava aparentemente muito drogado e isso bagunçou sua mente. Porém, o que leva a pessoa a cometer todos esses atos hediondos? Uma infância conturbada, problemas com substâncias, loucura? Enfim, vamos desvendar quem era Wade Steven Wilson. Wade Steven Wilson nasceu no dia 20 de maio de 94 na Flórida. O seu pai, Steven, tinha apenas 15 anos quando ele nasceu. Sua mãe biológica nunca foi identificada. Como o pai dele era muito jovem, decidiram dar a criança para adoção. Wade então foi adotado pelo casal Candy e Steve Wilson, que frequentavam a mesma igreja que os pais biológicos dele. A família já tinha duas filhas e Wade se adaptou bem à nova família. Wilson estudou todo o ensino fundamental na mesma escola e depois do ensino médio ele estudou na Lawton Children's High School. Um ex-colega sobre anonimato disse que o jovem era um cara problemático. O outro ex-colega de Wilson falou que ele teria chegado a roubar o carro dos seus pais adotivos e desaparecido por 3 dias ainda quando ele era adolescente. No entanto, aos 13 anos, Wade começou a apresentar comportamentos de paranoia e tornou-se um cara mais recluso. Segundo o próprio Wade, ele começou a usar drogas nesse período. Uma das ocasiões em que sua paranoia se manifestou de forma intensa foi quando ele acreditava que ele e sua família estavam sendo observados e insistia que mantivessem as cortinas ali da casa fechadas. Em um outro momento, ele acreditou também que havia uma entidade na garagem da casa, levando a polícia a ser chamada várias vezes e nada foi encontrado. Ainda nesses seus 13 anos, seu pai encontrou drogas com ele e o Wade foi enviado para o Baker Act, que é um local ali para lidar com crises de saúde mental na Flórida. Ele foi liberado no dia seguinte. E na escola, Wade tirava notas medianas e durante a infância e adolescência sofreu algumas lesões na cabeça praticando esportes. Chegou a sofrer concussões e supostamente Wade foi suspenso na escola por vender drogas e também diversas vezes na adolescência. Em 2010, aos 16 anos, ele já havia sido acusado de mais de 20 crimes diferentes, incluindo roubo e fraude. No entanto, os pais de Wade acusaram sem detalhar que o sistema falhou com seu filho, sem dar um diagnóstico preciso, medicações e cuidados, vários acompanhamentos para que ele não se tornasse a pessoa quem ele é. E novamente aos 20 anos, Wade sofreu mais ferimentos na cabeça devido a acidentes de carro, em que um desses, o acidente do carro, colidiu com uma árvore. Só que apesar dele ter feito várias tomografias, nenhuma apontou fraturas ou sangramento. Aos 18 anos, Wade voltou a se aproximar do seu pai biológico, frequentemente lhe pedindo dinheiro. Avançando no tempo, chegando aos atos criminais que levaram Wade a ser preso, ele foi mantido em prisão durante toda a madrugada de outubro de 2019. Ele foi mantido sob custódia sem direito à fiança. O julgamento enfrentou vários atrasos ao longo dos anos e durante esse período, Wade passou por uma transformação pessoal radical, adicionando inúmeras tatuagens faciais, incluindo símbolos nazistas. A sua defesa solicitou que o tribunal permitisse o uso de maquiagem facial para poder cobrir essas tatuagens, argumentando que elas poderiam prejudicar o júri. Embora o tribunal tenha atendido a esse pedido, a defesa optou por não usar maquiagem após uma suposta tentativa de fuga de Wade. Também foram encontradas cartas na prisão que indicava que Wade havia se juntado a uma gangue de supremacia branca chamada Unforgiven. E de acordo com a Liga Antidifamação, essa gangue foi formada na Flórida em 86 e é a maior gangue do estado. Em 30 de dezembro de 2020, os policiais da cadeia do condado de Lee
receberam informações sobre uma tentativa de fuga envolvendo Wade e seu colega de cela, Joseph Katz. Wade tentou arranjar um veículo para poder escapar por meio de outros presos. A estrutura de metal que sustentava a janela da sua cela havia sido retirada e havia várias fissuras no vidro de segurança. Wade foi acusado de tentativa de fuga e vandalismo. Em 20 de abril de 2023, a polícia encontrou drogas dentro da cadeia. Os 2 sacos contendo cigarros, narcóticos e isqueiros foram localizados. Wade estava envolvido na organização para poder receber as drogas dentro da prisão. Em 2023, Wade deu uma entrevista à NBC negando sua participação nos assassinatos. Ele afirmou que tinha alertado as autoridades sobre um plano para matar uma mulher enquanto ele estava sendo encarcerado. Segundo Wade, um homem chamado Tristan teria pedido sua ajuda para poder assassinar sua ex-companheira na tentativa de anular acusações de violência doméstica contra ele. Wade afirmou que não poderia agir sozinho devido a estar preso. Tristan então perguntou se a equipe de Wade fora da prisão poderia realizar o ato em seu lugar. Tristan escreveu uma carta para Wade explicando detalhes como o assassinato poderia ser executado, oferecendo uma recompensa de $200 mil. O dinheiro estaria guardado num cofre na cidade de Fort Myers e Tristan forneceu a Wade os códigos de segurança para poder acessar essa grana. No entanto, Wade recusou a oferta e denunciou o caso ao Ministério Público. A polícia iniciou uma investigação e descobriu que o cofre realmente existia e que os códigos fornecidos estavam corretos. Durante uma entrevista, Wade mencionou a possibilidade de enfrentar a pena de morte, expressando preocupação devido à corrupção de Fort Myers. Ele também alegou que confessou os crimes apenas porque foi coagido, temendo que seus pais e seus filhos sofressem as consequências. O fato de Wade ser pai não é amplamente conhecido, então há poucas informações sobre os seus filhos ou sobre as mães deles. Uma ex-namorada, Kelly Math, comentou no TikTok que o Wade tem 2 filhos. O julgamento finalmente prosseguiu em 10 de junho de 2024. Várias testemunhas apresentaram para relatar que o Wade confessou os assassinatos. A defesa não contestou, mas só que eles argumentaram pela diminuição da responsabilidade, alegando um ponto que ele havia perdido o controle. Ele tinha problemas mentais. Durante o julgamento, Wade admitiu ter encontrado Christine em outubro de 2019, mas alegou que apenas lhe deu uma carona e que ela saiu viva. Ele nega ter conhecido Diane e afirmou ter sido forçado a confessar durante uma ligação para o seu pai. Wade enviou cartas para a NBC alegando que tudo foi uma conspiração contra ele, mencionando o caso de Lauren Dumolo, uma mulher desaparecida em 2020. Para ele, tudo isso era parte de uma suposta trama. Wade também afirmou que foi recrutado em Key West para uma organização criminosa no condado de Lee, envolvendo o tráfico de pessoas, prostituição e drogas. Ele também alega ter prova dessas atividades, mas seus advogados não responderam às perguntas da NBC. Wade sugeriu que Lauren tinha uma ligação com o spa onde pessoas influentes eram clientes e afirmou ser uma ponta solta que precisava ser eliminada. O xerife do condado de Lee, Mike Scott, foi acusado por Wade de encobrir essas atividades ilegais e Scott obviamente negou. As autoridades não encontraram conexões entre Lauren e Wade. Em junho de 2024, Wade foi condenado pelos homicídios em primeiro grau de Christine Melton e Diane Halls, além do roubo e das invasões ali nas propriedades. A fase da penalidade, o júri teve que escolher entre a pena de morte e a prisão perpétua. Wade optou por não testemunhar enquanto o Estado convocou 29 testemunhas. A doutora Noeli Alenmar Hernandes, uma médica legista, testemunhou que Christine morreu por asfixia. A defesa de Wade alegou que ele estava sob influências de droga durante o crime. No segundo dia de depoimento, a defesa pediu a anulação do julgamento após a exibição de imagem das câmeras dos policiais. A moção foi negada e a defesa argumentou que Wade tinha dependência de drogas e problemas mentais com múltiplos diagnósticos. A acusação contra-argumentou dizendo que não havia evidências suficientes para apoiar um diagnóstico de transtorno psicótico ou esquizofrenia. E o júri recomendou a pena de morte para os 2 assassinatos. Wade sorriu após a sentença e desde abril de 2023, apenas 8 dos 12 jurados precisaram votar a favor da pena de morte. A sentença de Wade estava programada para julho, mas foi adiada para agosto, enquanto a defesa busca mais evidências em seu favor, argumentando a necessidade de exames cerebrais. Então, após a resolução do caso, Wade será transferido para o sistema prisional do estado e finalmente condenado à morte para o corredor da morte em Union Correction Institute, na Flórida. O caso ganhou destaque nas redes sociais com muitos pedidos para cobertura. E o Wade já tinha muitas tatuagens antes da prisão, mas ele fez mais novas tatuagens no seu rosto. O juiz Nicholas Thompson afirmou no julgamento que as evidências mostraram ambos os assassinatos foram hediondos, atrozes e cruéis. E para o juiz, o segundo assassinato foi frio e calculado e também premeditado. Thompson ainda apontou que o assassinato provocou uma séria dor física e emocional nas vítimas, enquanto
enquanto Wade estava em liberdade condicional por outras condenações criminais. O mais bizarro é que Wade atraiu várias admiradoras na prisão, recebendo mensagens e fotos explícitas. Apoiadoras enviaram cartas ao juiz pedindo para poupar sua vida. A decisão final sobre a pena será tomada pelo juiz Nicholas Thompson em agosto. Porém, já passamos de agosto e essa decisão ainda não foi tomada. Wade Wilson, no entanto, fez um acordo judicial que pode acelerar sua transferência para o corredor da morte. Ele se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas e as acusações relacionadas a uma tentativa de fuga foram retiradas. Inicialmente, Wilson deveria retornar ao tribunal em 16 de setembro para poder tratar essas acusações pendentes. Isso precisava ser resolvido quanto antes, porque com a resolução desses casos, o processo para colocá-lo no corredor da morte seria acelerado. Atualmente, Wilson está detido na penitenciária do condado. Então é isso, pessoal. Chegamos mais uma vez ao final de um caso do Crime Limes. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curta, compartilhem e dê uma moralzinha, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!